Gente do Partido dos Trabalhadores tem enviado ali informações para alguns jornalistas dizendo o seguinte: olha, o Lula e o PT ainda calculam se será um bom negócio para a candidatura do Lula ter Geraldo Alckmin como vice na chapa. Aí já preciso ressaltar o seguinte: quando dizem que o PT ainda avalia, ainda faz cálculos, é claro. E há resistência dentro do PT, tem gente dentro do PT que não quer, tem gente dentro do PT que quer. Alguns têm a liberdade, a amizade de longos e longos anos com o Lula e podem trocar ideias com ele, né? Por exemplo, é um tema que o Zé Dirceu certamente pode conversar com o Lula, dizer o que pensa, dizer faça isso ou não faça aquilo, em forma de conselho. É um sujeito que tá junto com ele há 40 anos. Mas a decisão é do Lula. É óbvio. Esse tipo de decisão dentro do PT é do Lula. Ou ele vai conversar, ele vai ouvir, mas ainda que haja uma resistência significativa, ainda que muita gente dentro do partido não goste da ideia, a decisão é do Lula. O Lula não vai perguntar para o PT: posso convidar o Alckmin? Ou então, estou pensando em não convidar, o que vocês acham? É uma decisão dele. Ele vai ouvir, tem ouvido, tem escutado, mas a decisão é dele. E claro, do Alckmin, aceitar ou não o convite. Então, dentro do partido, do PT, ficam as perguntas. Qual será o peso de ter o Alckmin na chapa no eleitorado paulista? Qual será a reação do eleitorado de São Paulo? Haverá um grupo significativo que votaria no Lula, mas deixa de votar porque o Alckmin está na chapa? Um ou dois sempre tem. A questão é se é significativo. Haverá um grupo significativo que não votaria no Lula, mas com o Alckmin na chapa, reconsidere e decide votar? Essa talvez seja a pergunta mais importante dentro do PT. Se o Alckmin for candidato a vice na chapa do Lula, isso vai levar muita gente que não votaria no Lula a votar? Porque, é claro, quem ia votar, tá certo, ele vai votar. Alguns votam no Lula com Alckmin ou sem Alckmin, a maioria do seu eleitorado. Alguns podem até falar: não, eu ia votar, mas não voto mais. Eu acho que essa aliança com Alckmin não tem cabimento, ela é incompatível com a história do partido e da relação do partido com o próprio Alckmin, não vou votar mais. Mas a grande pergunta dentro do PT é: qual o tamanho do grupo de pessoas? Quantos eleitores? Se é um grupo considerável ou insignificante? Resolveria votar no Lula por causa da presença do Alckmin na chapa? Essa é a pergunta. Mas há outras que vão muito além desse simples cálculo eleitoral. É a busca de apoio de outros partidos. Esse é um exercício que todo mundo faz em alguma medida, todos os candidatos. A governador, a senador e, claro, a presidente da República. É um cálculo que o Ciro faz, que o Moro já está fazendo, junto com o pessoal do Podemos, que o Bolsonaro faz, que o Dória faz e o Lula também, né? Falando aqui dos que de fato estão na parada. Tem muito nome aí que está aparecendo em pesquisa e tal, e que, sinceramente, é apenas propaganda
eleitoral pessoal antecipada, né? Depois o cara pega outro caminho. E os partidos, que fazem seus cálculos, e a maioria deles sempre com uma ideia única, exclusiva. Qual a canoa mais promissora? Qual o barco dá toda a pinta de que chegará na frente? Resumindo, quem nos entregará parte do poder e do dinheiro atrelado ao poder? Dinheiro público. Os cargos. As vantagens. E não é só cargo em ministério, não. O que não falta no Estado brasileiro é cargo. Bem remunerados, pouco trabalho e, obviamente, para os caciques partidários, os cargos que de fato interessam. Porque esses cargos em Itaipu, ou nessa ou naquela estatal, ou em Furnas, tudo isso é para agradar correligionários, né? Gente próxima. Isso é um exercício diário em Brasília, esses movimentos. Mas os caciques partidários se interessam principalmente pelos cargos que dão visibilidade política e tem verba. Então, hoje o Ministério da Infraestrutura. Mas há sempre gente falando, escuta, dilui isso. Faz de novo aparecer em vários ministérios. Aí é mais partido participando, aumenta a base de apoio. Não é? Então, Ministério dos Transportes, que hoje faz parte da infraestrutura, é um negócio que os caras sonham. Porque são obras visíveis, não é nada subterrâneo, e com retorno político eleitoral e, obviamente, com verba, com muito dinheiro para ser usado. Isso quando a gente fala só no uso legal, limpo do dinheiro, fora as oportunidades de desvios. E ainda, Ministério da Cidadania, o ministério que cuida da distribuição de recursos de programas sociais. Os caras sonham com isso. Isso dá visibilidade política, dá voto. O ministro da área cativa uma grande fatia do eleitorado com esses programas. Parece até que está saindo do bolso dele o dinheiro. Que ele é um benfeitor, né? Ele é um benfeitor. Está distribuindo isso e aquilo. Não, ele está fazendo o que ele é obrigado a fazer. E nesse caso o recurso não vem do bolso dele, a não ser numa ínfima microfração como pagador de impostos. Mas Geraldo Alckmin e Lula, primeira vez que surgiu essa conversa, muita gente olhou quase com desdém, dizendo, pô, quem é que tá plantando isso aí? Não é? Da onde surgiu essa conversinha? O Lula não vai querer e o Alckmin não vai querer. Eles vão ter de dar muita explicação para formar essa chapa. Bom, passados alguns meses, está anunciado, marcado um jantar, domingo agora, né? Daqui a 3 dias, organizado ali por um grupo de advogados e que gosta muito da palavra prerrogativa, muito, e que basicamente tem, digamos, uma linha de atuação contra operações do tipo Lava Jato, né? E esses advogados estão bancando esse jantar, claro, haverá arrecadação de recursos, porque tirando os convidados do Alckmin, os convidados do Lula, os outros terão de pagar. E é claro, você pode perguntar por que alguém pagaria para jantar com o Lula e com o Alckmin? A não ser um fã de carteirinha de um ou de outro. Porque a
perspectiva de poder. É o aproximar-se de alguém que tem perspectiva de poder. Isso é líquido certo, é fatal. Né? Atrai como mel. Então, os caras pagam para... Isso acontece no mundo inteiro, aliás. Né? Nos Estados Unidos eles fazem jantares para arrecadação para campanha. Porque como lá não tem dinheiro público para campanha, os partidos organizam, principalmente os dois grandes, né? Organizam jantares de arrecadação. E o cara vai lá e paga uma nota. Por quê? Porque ele quer se aproximar de alguém que tem perspectiva de poder. Um candidato a presidente dos Estados Unidos, ou ao Senado dos Estados Unidos, ou a um governo estadual nos Estados Unidos. E aqui é a mesma coisa. Isso vai, aliás, virar febre. Vai virar febre. Até porque, no Brasil, você só abre a possibilidade de doações pessoa física, né? Desde que o Supremo decidiu que as doações de pessoa jurídica eram inconstitucionais. E as consequências foram: o fundo eleitoral tornou-se inevitável, né? Sem a contribuição da iniciativa privada, pessoa jurídica, só pessoa física, tornou-se inevitável. Inevitável pela lógica dos caras, porque os partidos é que deveriam se virar para buscar dinheiro, o candidato se virar para buscar dinheiro, não é? E assim você pode estabelecer que quem doa não pode ter contrato com o governo, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa física porque se o cara tem uma empresa, a empresa não pode ter contrato com o governo, é simples. Bastaria esse impedimento. E claro, fizeram também o fundo partidário. Aproveitaram a ocasião, fizeram essa porcaria chamada fundo partidário. Essa indecência chamada fundo partidário, que é o uso de dinheiro público para os partidos. É indecente, a ideia, o conceito. Não é que há um desvio numa boa ideia. A ideia em si é estúpida, canalha, né? Obrigando as pessoas a entregarem dinheiro para partido político. O sujeito pode detestar aquele partido político, mas está indo dinheiro do bolso dele para sustentar aquele partido político. Para aquele partido político alugar ou comprar imóveis, às vezes mansões, como fez agora o MDB em Brasília. Mansão, aviãozinho, viagem. Ou alguém acha que esses caras estão viajando para baixo e para cima com dinheiro do próprio bolso? É dinheiro do partido, é. E de uns anos para cá, de onde vem o dinheiro do partido? Antes vinha do cara que gosta do partido, essa é a lógica. O cara gosta do partido, acha que aquele partido tem bandeiras interessantes, se identifica com o partido e colabora. Mas a entrega compulsória é um negócio asqueroso, esse tal fundo partidário. Esses caras estão viajando para baixo e para cima com dinheiro público que chega nos partidos. E aí os partidos bancam salário. Então, outro dia até perguntamos aqui se o Moro estava nessas viagens para fazer publicidade do livro, se ele estava viajando por conta do Podemos. Porque se for por conta do Podemos, é dinheiro público. E é isso, é o Moro, é o Lula, e logo atividades não governamentais, partidárias do Bolsonaro, serão bancadas pelo PL, ou seja, dinheiro público. E as viagens do Lula pelo PT, dinheiro público, e o Ciro pelo PDT, dinheiro público. Isso não tem cabimento. E agora ainda voltará o tal horário dos partidos em rádio e televisão, né? É, tenha paciência. Porque não tem nada a ver com o horário eleitoral. É o horário dos partidos, propaganda partidária. Troço chato pra burro, ninguém quer ver aquilo, quer ouvir aquilo, né? Mas eles decidiram que volta. Houve uma evolução, né? Nos últimos anos, na legislação
A legislação eleitoral piorou. Ela havia melhorado e piorou barbaramente nos últimos anos e meses. A reforma puxadinha eleitoral que fizeram, ela piorou demais. Inclusive liberou quase que indefinidamente a possibilidade de uso do dinheiro do fundo partidário. Então, esses jantares também, eles são uma ocasião para que quem comparece lá se aproxime de quem tem perspectiva de poder. Ou então, um cara que é simpático às ideias do candidato, do partido. Sempre há. Mas há também aqueles que vão lá para chamar o sujeito de presidente e para dizer o que espera caso aquele candidato seja eleito. Né? Então tem esse jantar marcado. O Alckmin saiu do PSDB. Eu até li uma declaração do Aécio Neves reclamando da ausência de reação do PSDB. Ou seja, o PSDB tratou a decisão do Alckmin como, sabe aquele cara que se filiou ao partido há 2 anos? Saiu. Não, eu não sei quem é. É um cara aí, saiu. Só que o Geraldo Alckmin, além dos cargos que ocupou, foi governador de São Paulo 3 vezes, e além de ter sido 2 vezes o candidato do PSDB à presidência da República, ele estava no PSDB desde a fundação do partido. Quando aquele grupo dissidente do PMDB, insatisfeito com o domínio que Orestes Quércia havia conquistado no partido, e havia uma incompatibilidade total daquele grupo, principalmente Fernando Henrique, com o Quércia, né? Que via até com certo desdém a pompa intelectual, né, de Fernando Henrique e seu grupo. Eles saíram, Fernando Henrique, Mário Covas, Franco Montoro, Zé Richa, Zé Serra, para fundar o PSDB. Na época ninguém sabia sobre Geraldo Alckmin. Ele se torna conhecido porque recebeu o convite do Mário Covas para uma ascensão na sua carreira política e virou vice-governador. Então ele está lá desde o início. Ele não está entre os conhecidíssimos fundadores, mas depois tornou-se conhecido, mas é um dos fundadores. E o cara sai do partido, anuncia a saída do partido, e não há reação importante no partido. Não é? É como se aquele cara saiu. Quem? Não lembro de quem é. E também é claro que ele saiu pelos ressentimentos com o Dória, desde 2018. O movimento do Dória para que ele, Dória, fosse o candidato à presidência e não o Alckmin. Isso pesou demais, principalmente porque foi o Alckmin que abriu as portas para o Dória ser candidato à Prefeitura de São Paulo, participar das prévias, teve de enfrentar uma resistência interna tremenda. Então, o Alckmin sai. E houve até essa reclamação do Aécio, que também não é uma reclamação por amizade com o Alckmin, por gostar do Alckmin, por prezar a importância política do Alckmin no PSDB. O Aécio reclamou, porque foi uma maneira dele dar uma cutucada no João Dória, né? Já que são desafetos. O Dória já tentou 2 vezes fazer com que o PSDB expulsasse o Aécio Neves. Não conseguiu. Foram 2 derrotas no mesmo tema para o João Dória dentro do PSDB. Mas antes de deixar o PSDB, Geraldo Alckmin conversou demais com a turma do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Com quem, aliás, ele tem
uma afinidade de alguns anos, né? Afinal, foi Alckmin quem levou o Márcio França para ser seu candidato a vice. E depois, com a desincompatibilização do Alckmin para ser candidato a presidente, o Márcio França teve aquele período no governo de São Paulo, ficou muito mais conhecido, tentou a eleição, perdeu para o Dória, mas com vitória dele, Márcio França, na capital. Muito mais pelo ressentimento com Dória, por ter abandonado a prefeitura para ser candidato ao governo do estado. Né? Muito mais por isso do que por afinidade com o Márcio França. No interior, o França perdeu feio do Dória. Na capital, o Márcio França ganhou. Então, ele mostrou ali potencial eleitoral e já começou a construir a ideia de ser, de novo, candidato ao governo de São Paulo. Só que no meio do caminho, o Alckmin fez aquilo que todo mundo sabia que ele ia fazer e ele fez. Ele anunciou que seria candidato ao governo de São Paulo. Porque ele imaginou que, apesar do Dória e de ele, ele, Alckmin, terem diferenças irremovíveis, mágoas, ressentimentos, principalmente ele, Alckmin, em relação a João Dória, o Alckmin imaginou, bom, o PSDB vai estender o tapete vermelho. Eu tenho uma história no partido, eu sou fundador. Eu fui governador 3 vezes, fui candidato a presidente da República 2 vezes. Tenho voto em São Paulo. O PSDB vai estender um tapete vermelho para eu ser candidato ao governo de São Paulo. Mas não estendeu. Pelo contrário. O Dória convidou o seu vice para filiar-se ao PSDB, ele era do DEM, né? Rodrigo Garcia, e ser o candidato do PSDB ao governo de São Paulo. E isso foi feito. Ele foi escolhido candidato do PSDB ao governo de São Paulo. E o próprio Dória disse que falou para o Alckmin, olha, quanto ao Senado, pode ser. Mas tem a questão do Serra. Se o Serra disser, não, eu sou candidato à reeleição, haverá prioridade para ele, porque ele é senador. Isso é uma norma informal, na verdade. Né? Ele é senador, quer se candidatar à reeleição, não há nada que o desabone, a prioridade é dele. Então, há 3 possibilidades. Ou você disputa prévias para o governo do estado, e o Alckmin não aceitou, queria uma aclamação, queria um reconhecimento em forma de aclamação, ou espera a decisão do Serra. Se ele desistir da reeleição, você pode ser o candidato do partido ao Senado. Trabalharei por isso, disse o Dória. Ou se candidato a deputado federal, vai ser uma moleza a eleição. E aí estava na cara que o Alckmin iria embora. Demorou, a maneira de Alckmin, não é? Saiu ali quase silenciosamente, sem ataques, sem atirar. A maneira de Alckmin. Para onde ele vai? Ele tem conversado com o pessoal do PSB. Inclusive, houve uma reunião terça-feira, anteontem, com o Márcio França, com o deputado estadual Caio França, na sede do diretório do PSB, na Avenida Indianápolis. Avenida Indianópolis, em São Paulo. Famosa Avenida Indianópolis, em São Paulo. Lugar nobre. E lá aconteceu essa reunião. Então, será que o França está pensando em dizer para o Alckmin, governador, porque é claro que ele se refere ao Alckmin dessa maneira, seja o nosso candidato ao governo de São Paulo? Eu não acredito que ele está dizendo isso. Porque ele, Márcio França, quer ser o candidato do PSB ao governo de São Paulo. O que ele está dizendo então? Governador, o PT quer,
Alguém pode dizer, como muitos jornalistas têm dito, não, boa parte do PT não quer. Então vamos ao que interessa. O Lula quer. Pelo menos é o que dentro do PSB eles acreditam. O Lula quer. Se o Lula quer, será. O convite será feito. O Alckmin pode dizer não. Pensei bem, vou por outro caminho. Claro, vou tentar o Senado. Eu acho que vai ser complicado fazer essa chapa aí. Mas se o Lula falar que quer, ninguém no PT vai dizer não. Acabou. Sabemos que é assim. Se o Lula disser, será o Alckmin. Será o Alckmin, se o Alckmin topar. O Lula, com a experiência que tem, sabendo que tudo que é muito cedo em eleição significa apanhar muito antes, falou, não, eu não vou dizer quem é candidato a vice, porque eu nem falei que eu sou candidato. Quando eu decidir que serei candidato, é claro que ele é candidato, não é? Mas ele vai arrastar essa conversa o máximo possível. Quando eu decidir, e se o partido quiser, o que é outra fantasia, né? Imagina o Lula dizendo, sou candidato, e o PT, não, peraí, vamos pensar, existem outras possibilidades. Imagina. É óbvio que ele é candidato. Então, mas ele quer esperar o anúncio. E aí ele diz, olha, o meu candidato a vice é esse aqui, ó. Não é? Já trabalharam com os 15 nomes, mas é a primeira vez que o Lula trata essa especulação como possibilidade. Todos os outros, ele dizia, pô, já me arrumaram 200 vices. Eu nem sei se vou ser candidato. Agora não, tá marcado um jantar. Claro, não, que nós vamos conversar de política, vamos conversar dos problemas nacionais. Né? Não, eles vão conversar de eleição. E é claro também que não será no jantar aberto a todos ali. Um em cada ponta da mesa, né? E todo mundo ouvindo a conversa. Isso não existe. Haverá encontro reservado. Né? Presidente, governador, essa sala aqui está à disposição, é óbvio. E também não deve sair anúncio nenhum. Não deve, a não ser que seja para dizer, Alckmin anuncia que não será. Agradece a ideia, mas não será. Aí pode ser. Mas o anúncio de que será não vai anteceder ao anúncio oficial do Lula de que será candidato. Ele é, óbvio que é. E ele vai decidir quem vai ser o vice. Não é o PT, coisa nenhuma. É ele, pô. Só que há negociações. E o PSB ganha o que com isso? Ter o Alckmin entre seus quadros para que ele seja vice de um candidato de outro partido. O que o PSB ganha? É isso que o PSB quer saber. E aí entra um problema. E aí sim, esse problema não será resolvido só pelo Lula. Aí o PT entra na parada. Porque é ter ou não ter candidato do PT ao governo de São Paulo. E desde o começo do ano, o próprio Lula tem deixado claro que o Haddad é o candidato do partido ao governo de São Paulo. A não ser que algo Lula resolva, não, cansei disso, não vou ser candidato. Aí o Haddad é o candidato a presidente. Como essa é uma possibilidade hoje descartada, a ideia era, Haddad será o candidato ao governo de São Paulo. Tanto que o PT tentou convencer o Boulos a abrir mão da candidatura dele, Boulos, para apoiar o Haddad e ter do PT algum apoio para outro cargo. O pessoal do PSOL ficou até irritado, porque o Boulos tem voto. Então o PT sabe que ele e Haddad concorrendo, isso pode atrapalhar a ambos para chegar a um segundo turno. Tentaram convencer o Boulos, porque a ideia era ter o Haddad. Mas agora surge a ideia de o PT apoiar o Márcio França, desde que o Alckmin, se o Alckmin entrar no PSB mesmo, que ele seja candidato a vice. E aí entra outro ponto.
A ideia é ter uma frente com PCdoB, com PSB, com Rede, todo mundo com Márcio França, talvez até o PSOL, se o Boulos topar, e em troca, toda essa turma apoia Lula e dá palanque forte para o Lula em São Paulo. A ideia é essa. Se o Lula, de fato, resolver que o Alckmin é o candidato ideal para ser vice. E se o Alckmin topar. Há mesmo um dilema no Rio de Janeiro, porque o Eduardo Paes quer que todo mundo desista de tudo para apoiar o candidato dele, inclusive que o Freixo desista e que o PT apoie o candidato dele e não o Freixo. Mas o Freixo mudou de partido só para isso. Então há muita coisa a ser acertada entre PT e PSB. E esse jantar, imagino que haverá ali uma sala, uma conversa reservada. Ali as coisas podem já ser acertadas, mas sem anúncio oficial, né? A não ser o velho, falamos sobre os problemas nacionais. Ronald. Bandeirantes acontece na Rádio Bandeirantes, o editorial de abertura vira podcast na sequência, com a divulgação e a publicação todos os dias. Vai para o site da Rádio Bandeirantes, vai para todas as nossas redes sociais e os principais agregadores de podcast. Entre lá, Entendendo Notícia todos os dias à sua disposição. Faltando 4 para as 4. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece.